noite. Prazer aqui estar com vocês. Mais à frente eu me apresento um pouco melhor. O que tem feito, o que tem trabalhado. E a gente precisa fazer alguns combinados aqui no início da aula, que é o seguinte. Primeiro deles, como que vai ser a avaliação, né? A avaliação vai ser uma prova de múltipla escolha, 10 questões, que nós vamos fazer pelo Forms. Então, serão 5 alternativas. E durante a aula eu vou parando e falando, ó, isso aqui vai ser uma questão que teoricamente vai cair na prova. Então, primeiro a prova está muito baseada nos mecanismos de descarrilhamento, que a gente vai ver aqui. Marcas de frisagem, quando a gente tem ali um desequilíbrio das forças no trilho externo, no trilho interno, desgaste de roda, desgaste de trilho. Então, a prova está muito focada nisso. O nosso curso não, ele vai abordar desde a parte de via permanente, material rodante e operações, né, os choques. Vamos dar ali uma visão geral sobre a inscrição de veículos e o que isso pode levar nos choques. Pode falar, Luiz? Só uma dúvida. Essa prova nós vamos fazer no domingo? Como é que vai ser? Quando vai ser essa prova? Mas vai ser durante o período da aula ou a gente tem até depois da aula para Não, durante entregar? a aula. Acho que durante a aula, vou dar 1 hora ali, eu acho que é mais do que suficiente. Deixa eu lhe falar, porque eu já gostaria de falar com o senhor que eu vou fazer um concurso no domingo e eu vou ter que sair por volta de umas 11h30 no máximo. Não. Eu acho que a gente pode fazer a prova antes, ou então tá eu deixo você entregar depois, Luiz, não tem problema então, quanto a isso não. Eu lhe agradeço, tá bom, muito obrigado. Obrigado. E aí o que mais, né, que a gente tem para combinar? Horário, aula então sempre 10 minutos de tolerância, a gente vai começar hoje então 18h10, amanhã a gente começa 8h10, e o programado é até as 23 horas. Vocês viram que é um material bem extenso, tem muitos vídeos também para a gente discutir. O combinado é o seguinte, se a gente optar por um intervalo, ele será por volta das 21 horas, eu vou mandar um forms para vocês da chamada, eu não faço chamada cantada, né? Vocês colocam um e-mail lá, e aí depois ele vai para uma planilha lá e eu vejo a presença de vocês depois. Não vou ficar aqui controlando a presença de ninguém, o interesse é de vocês, né? Professor, não responde chamada, manda lá o forms, põe a chamada, vai vir com outro horário, não tem problema. Acho que a consciência é de vocês, né? Não tem essa infantilidade com chamada. Então, se a gente fizer um único intervalo, eu me comprometo a encerrar a aula onde a gente parar antes das 23 horas. Acho que está todo mundo cansado e agora, se não, a gente faz 2 intervalos e eu tenho que me estender até as 23 horas. Podem colocar no chat qual é a opção de vocês. E o que eu peço para vocês é que o nosso curso aqui, vocês parem, façam a pergunta, sejam bem participativos, porque senão só fica eu aqui falando. Eu vou tentar fazer um paralelo com o aeroviário também. Pode falar, Sola? O professor, me desculpa a ignorância, viu? É Zizo. Porque nós aqui estamos em 2. Isso aí. O Sola pai e o Sola filho, mas todos me chamam de Zizo. O que seria o Forms, professor? O senhor me desculpa, eu não conheço. Eu mando para vocês um link, você entra lá e coloca seu e-mail, aí manda enviar, a chamada já vai dar como concluída. Obrigado. 9 horas eu mando o link para vocês, aí é só colocar um e-mail para registrar a chamada. Beleza. Bom, e a prova também, eu mando o link para vocês vão marcando ali as alternativas, manda enviar, clica lá assim, né, vê a pontuação, vocês vão ver que acertou ou que errou. Também é bem rápido quanto a isso. Bom, mas quem perder a chamada, depois só mandar lá no WhatsApp, professor, esqueci de marcar a chamada lá no Forms, eu vou lá e marco para vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui então as nossas discussões. Professor. Oi. Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo jóia? Beleza. Só para falar aí do material, você falou que o material é extenso, você já chegou a enviar para a gente? Tá no grupo lá?
Eu coloquei, acho que num dos grupos do WhatsApp, agora que eu fiquei sabendo que tem 2, né? Eu mandei em um dos grupos. É porque eu No sou no grupo outro, 3 e É, lá no não tem, nosso não. mandou. Você botou no grupo No 1. primeiro grupo mandou, Bota, eu bota mandei. naquele grupo lá, galera. Bota naquele grupo que a gente criou lá, que tá todo mundo lá. Eu vou mandar no outro aqui. No grupo 3 não veio não, tá, professor? No grupo 2, no grupo não tem. Eu não estou nesse grupo geral, não. Eu mandei em um dos grupos, agora que eu descobri que são 2. São 3 grupos, é 1, 2 e 3. Você deve ter 3 grupos de WhatsApp aí. Vixe! Aí, então eu mandei no 1, faltou o 2 e o 3, que eu vou mandar agora. Esse é o da sexta. O do sábado. Bom, eu peço perdão a vocês que eu não sabia que eram mais turmas e acabei não mandando. Até quem estava... Hoje alguém fez uma pergunta, né, sobre a Maiara que ia dar aula. A Maiara está em gestação e aí eu substituindo ela. Então, Maiara, nós fomos pares por um bom tempo, onde a gente trabalhou, e eu vim substituir Maiara aqui, mas ela que é a titular dessa disciplina com vocês. Então, vamos lá. O que nós temos, então? E aqui tem um slide que eu me apresento melhor, e o que nós vamos discutir aqui no final de semana. Deixa só eu compartilhar aqui, começar o compartilhamento. E fiquem à vontade para levantar a mão e pedirem a palavra aí para a gente ir discutindo. Bom, vamos lá. Então, a apresentação aqui inicial, eu particularmente gosto de trazer estes 5 pontos fortes aqui, que vem lá daquele livro, Descobrindo Seus Pontos Fortes 2.0. Depois de ler o livro, tá lá, né? O primeiro ponto forte meu é organização, e não tem nada a ver com 5S, essa organização ela está mais relacionada a colocar as coisas nos lugares certos e tentar tirar o máximo de eficiência. Relacionamento, tem uma carreira aí extensa na parte de gestão de pessoas. Estudioso, e não tem a ver também muito com ficar lendo livros, é mais profundidade. Realização e responsabilidade. Bom, estou desde 2001, sou engenheiro civil. Na parte ferrovias, comecei minha carreira em 2009, antes disso, fui obras industriais, obras pesadas, obras de rodovias, siderúrgicas, fui correr os ramos da engenharia. 2009 a 2015, VLI, responsável por toda a infraestrutura da VLI, Engenharia e Infraestrutura. Estou na Rumo desde 2015. Estou na Rumo Infraestrutura, e quando era da infraestrutura, fui por 2 anos presidente de CIPIA, Comissão Interna de Prevenção e Investigação de Acidentes. Hoje eu vi em algum dos grupos lá, né, a nossa Serra de Paranaguá, eu fui presidente da CIPIA Central Serras, norte do Paraná, o corredor, né, Paraná, Serra do Mar, né, descida para Paranaguá, e Corupá, descida para São Francisco. Então, estou na Rumo desde 2015, fui de infraestrutura, depois fui de projeto estratégico, Malha Paulista, Malha Sul, Malha Paulista, depois FMT, né, Ferrovia de Mato Grosso. Hoje sou o responsável pela engenharia dessa ferrovia de 740 quilômetros, saindo de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, com uma derivação para Cuiabá. Então, é um dos maiores projetos ferroviários do Brasil hoje. Recentemente, nós fizemos uma separação. Na verdade, nós vamos pegar de Chapadão do Sul
tudo que está ao norte será responsabilidade da engenharia, que eu sou o head. Bom, então, operações de ferrovias, portos, terminais, passageiros, carga geral, heavy haul, projetos portuários, Porto de Santos, né, Pera de Outeirinhos, participei, Porto de Paranaguá, esse que vocês veem aí falando sobre o Cais Leste, Cais Oeste, participei de todos esses projetos. Várias bitolas, área de formação civil, método ferroviário portuário, gestão de projetos, pátios, tração, terminais, desenvolvimento de projetos, né, novas ferrovias. Atualmente estou aí, né, com esse desafio de FMT. Quando era de projetos estratégicos, a gente desenvolveu vários estudos, Oeste do Paraná, Diamante do Norte, vários projetos aí de novas ferrovias. A gente sabe que você faz 10 projetos para emplacar um, né? Em outras universidades, dou aula de geotecnia, túneis, obras de artes especiais, e na Rumo formei 8 turmas aí de investigação de acidentes ferroviários. E também fui da CIPI aí na Rumo por 2 períodos, né? Então era uma quantidade relativa de acidentes que a gente acabava ali investigando, muito contra a nossa vontade, né? A gente não quer ter acidentes nunca, mas infelizmente eles acontecem. Bom, falando então um pouco do que tenho feito nesses últimos anos, é isso. O que a gente traz aqui como uma ementa, né? O que a gente vai discutir? Hoje nós vamos falar sobre objetivos, postura perante investigações, conceito básico de investigações. Para mim é uma das partes mais importantes do curso. E eu vou tentar fazer um paralelo com o setor aeroviário, que para nós é uma referência. Quando a gente fala em conceitos de investigação, o nosso espelho é sempre o modal aeroviário. Eles têm procedimentos bem rigorosos, uma organização muito grande quando a gente fala de investigações. E o mais importante, que no meu entendimento, é a imparcialidade. Quando a gente fala que o CENIPA está investigando um acidente, ele é imparcial. Nos Estados Unidos, nós temos o NTSB, que ele é imparcial, ele investiga grandes acidentes, seja nos modais aeroviários, ferroviários e até rodoviários. O NTSB, ele não é nem governamental, para falar a verdade, ele é o responsável aí por criar essa imparcialidade na investigação de acidentes. Bom, e vamos falar de marcas, mecanismo de descarrilhamento, e todo acidente, ou a maior parte deles, deixa marcas. Alguns não vão deixar. A gente vai falar que o ponto de origem do descarrilhamento explodiu, que são eventos mais raros, mas na grande parte deles teremos marcas deixadas no contato roda-trilho. A gente vai ver um pouco sobre isso. Bom, amanhã nós vamos falar do contato roda-trilho, o rolling freedom, ou rolamento livre, né? O que seria isso? Vamos falar um pouco sobre creepage, esses micro escorregamentos, e por que isso é tão ruim quando a gente fala de investigação de acidentes, né? Vamos falar sobre as relações L sobre V, forças laterais, forças verticais, e por que os estudos de Nadal, esse cientista francês, lá nos anos de 1908, ele só através de trigonometria conseguiu correlacionar as forças laterais e verticais e determinar o mecanismo que governa o descarrilhamento. E a gente vai ver por que Nadal é tão atualizado. Por que a gente ainda fala em Nadal hoje, se o negócio é de 1908, nós estamos em 2026, quase 120 anos depois, a gente ainda se baseia no mecanismo de descarrilhamento de Nadal. A gente vai ver por quê. Por que uma equação tão simples,
que depende de poucas variáveis, ainda é tão atualizada. No sábado à tarde, nós vamos falar de via permanente. E aí, né, eu preciso entender com vocês que nível que vocês estão na via permanente, né? Se a gente pode se aprofundar um pouco mais ou não. Vamos falar basicamente de geometria de via. Empenos, torções, desalinhamentos, o que provoca uma força lateral, o que provoca um alívio de roda. Material rodante, só uma pincelada. Vamos basicamente discutir o comportamento dos truques ferroviários. Só isso. Molas, cunhas, cunhas de fricção, ângulo de ataque, formato, isso, não vamos nos aprofundar. Sistema primário de amortecimento, né, o pad lá em cima do adaptador, lá na ponta do eixo, e molas, cunhas e tudo mais. Então vamos nos basear isso no material rodante. E no domingo vamos falar da operação. Quando nós estamos num grade ondulado, quais são essas forças internas no trem? Por que o maquinista não pode ficar aplicando freios constantes, freios dinâmicos? Porque ele vai provocar um diferencial de acelerações. Se nós temos um diferencial de acelerações vagão a vagão, nós temos forças internas geradas. E como que a gente faz um croquis, informações relevantes, como é que a gente procede numa investigação? Via permanente, nós temos que fazer medidas da via permanente. Se nós estamos falando de geometria, como é que a gente faz a medição da bitola, do nivelamento longitudinal, transversal, do alinhamento? Então a gente precisa entender isso com uma certa clareza. Pode falar, Rafael. Pessoal, boa noite. Boa noite. Wesley, primeiramente, Boa noite. perdão pelo atraso, tá? Como é a última aula da turma 01, eles pediram a gentileza, tem como você só parar o compartilhamento de tela para que eu possa ver o maior número de alunos possível, Wesley, por favor? Beleza. Gente, olha só. Primeiramente, desculpa pelo atraso, eu estava em deslocamento. Ainda tomei um esporro aqui no privado aqui do meu amigo Robson, perguntando se eu não ia entrar para me despedir de vocês. Claro que eu vou, tá? Você sabe, eu moro no litoral, aqui o trânsito até o carnaval é horrível, então eu não consegui. Eu falei pro Wesley que eu ia entrar 10 para 6, não consegui chegar. Então vamos lá. Gente, muito rápido se passou, né? Eu sempre falei para alguns que perguntaram, 20 meses é um pulo, é rápido. Vocês estão diante de um curso que é robusto, um curso que quase você não vê mais no mercado hoje. A maioria dos cursos são de 12 meses, 13 meses. E eu não consigo abrir mão do conteúdo. Ensinar ferrovia para vocês não é uma coisa fácil. Pode perguntar para os mais experientes, aí, principalmente quem é mais novo. Pode perguntar para o Sola Pai, para o Luizão, para o Luiz Cláudio, para o Robson, que são os mais experientes que eu vejo nessa turma. Ferrovia não se aprende em um ano, em 12 meses, muito menos em 12 encontros, tá? Então, o que a gente tentou ao longo desse tempo foi transmitir para vocês a expertise de todos os nossos professores. Não tem um único professor que não atua na área ferroviária, tá? Eu acho que o encerramento dessa turma, né, essa última aula de investigação de acidentes, ela vem somar, tá, a expertise da Maiara ou do Wesley, é gigante no tema. Eu acho que vocês estarão muito bem representados com qualquer um dos nossos 2 professores. E eu quero dizer que é até engraçado. Na última aula, a Luciana faltou porque estava fazendo aniversário, né, Lu? Pois é. Quem fez aniversário ontem fui eu, os mesmos 50, igual vocês. E
Parabéns. assim, a gente está aqui com a casa lotada, que amanhã a gente vai fazer a primeira festa que o Rafael vai fazer para ele mesmo. Nunca fui fazer festa para mim, mas a gente vai receber os familiares. Então, imagina, correria de trabalho, correria de inspeção, correria de aula, que é o final de semana exatamente da confraternização entre familiares, e automaticamente essa questão de tudo que está na minha volta, aquele litoral atolado, tudo tem que fazer com paciência, porque não tem tempo. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que, assim como os meus 50 chegaram rápido e eu achava que ia demorar, os 20 meses de vocês chegaram rápido, tá? A turma 2 e 3 também vai passar pela mesma situação. Quando vocês imaginarem, vocês já estarão no último módulo, né? Já pegando a certificação. E o principal, tá, gente? Eu espero de todo coração que nós tenhamos conseguido alcançar o objetivo a nível de aprendizado, desde os mais experientes aos mais novos, recém-formados que nós temos nas turmas. O curso ele foi montado para esses dois públicos. Eu não engessei porque eu sabia que se eu engessasse, eu não teria 15, 16 turmas rodando desde 2018, mesmo com a pandemia no meio. A gente sabe que não foi fácil construir esse projeto, mas eu espero realmente que todos vocês, da turma 1, que está se encerrando neste final de semana,